Boa noite, meus amores. Aqui é Tia Dani. Nós vamos estudar hoje a vida no mundo espiritual, relacionamento entre os espíritos. Mas primeiro a gente vai fechar os olhinhos, pensar em Jesus e fazer uma oração. Senhor, abençoa a noite de hoje, o nosso estudo do Livro dos Espíritos, que nós possamos aprender cada vez mais com Jesus, a caminhar no bem, no caminho reto e no caminho da felicidade. Que Meimei, que Irmã Sheila possam nos ajudar hoje e sempre nessa tarefa de evangelização com as crianças. Abençoa as crianças da Casa do Caminho também, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus amores, hoje a gente vai conversar sobre a vida no mundo espiritual e como a gente se relaciona entre os espíritos. E, primeiro, a Tia Dani vai falar uma coisa muito importante. Nós aqui no planeta Terra, nós encarnados, temos esse corpo, temos o nosso espírito e o perispírito. Tudo que nós fizermos nessa vida vai estar marcadinho no nosso perispírito, tanto o pensamento quanto o sentimento. O que morre é esse corpo físico. O que é eterno é o nosso espírito e o perispírito. E aí, aqui na encarnação, a gente nasce, criancinha, vai para a escola, aí cresce, vai para a faculdade, tem uma profissão e tudo, ou faz um curso para ter uma profissão e tudo. Aí, esses títulos que a gente está aqui quando encarnado, não valem nada no plano espiritual. Por exemplo, Tia Dani é enfermeira aqui nessa encarnação. Eu morri, meu espírito vai para o plano espiritual e não interessa se eu fui enfermeira, se eu fui veterinária, se eu fui professora, o que for que eu fui. Mas sim, lá no plano espiritual, eu vou para um lugar, ser atraída para um lugar pela minha evolução moral. O que eu fiz na minha encarnação? Por exemplo, eu fui uma boa enfermeira? Eu tratava bem as pessoas? Eu era amorosa? Eu fazia o bem? Eu me esforçava para ser melhor? Aí, quando eu desencarnar, o meu espírito vai ser atraído para um local igual ao meu pensamento e sentimento. Se eu não fiz bem, fiz o mal, fiz besteira, não fui um bom profissional e tal, o que vai acontecer? Eu vou ser atraído para um local no mundo espiritual igual ao meu pensamento, igual aos minhas ações. E os espíritos, aqui quando a gente está encarnado, a gente precisa falar, precisa ver. Os espíritos se comunicam pelo pensamento e são atraídos uns aos outros conforme as suas semelhanças, suas afinidades. Então, a Tia Dani vai mostrar aqui. A Tia Dani já até falou com vocês. E a gente pode ser... Aqui, deixa eu ver se dá para ver direitinho. Dá. São várias profissões. Mas aí a gente, enquanto encarnado, o que vai contar no plano espiritual é o que eu fiz de bem com a minha profissão, na minha família, com os meus amigos, no meu trabalho. Tá? O que conta no plano espiritual é o que eu fiz de bem, o que eu plantei de bem, os meus afetos, as minhas amizades sinceras, sem interesses materiais ou qualquer outro, tá? Então, no plano espiritual, o que conta é a evolução moral, as nossas ações boas, o pensamento no bem, os nossos afetos. E, como eu falei, os espíritos se comunicam pelo pensamento. A Tia Dani vai contar uma historinha agora que ocorreu numa escola, tá? Aí tinha, nessa escola, uma professora chamada Gabriela
e tinha a dona diretora, dona dessa escola. Só que estava acontecendo um problema, gente. A professora Gabriela não estava conseguindo chegar na hora, porque a mãezinha dela estava muito doente. E a moça que vinha cuidar da mãezinha dela, enquanto ela estava na escola trabalhando, só conseguia chegar lá por umas 7 horas. E aí a professora saía atrasada, chegava atrasada. Só que ela tinha avisado a diretora, a dona Rita, que ela estava com esse problema com a mãezinha dela, por isso que ela estava chegando atrasada e tudo. Só que o que aconteceu na escola, gente? No terceiro dia que essa professora estava chegando atrasada, a professora Gabriela, dona Rita estava muito zangada, muito brava com esse atraso da professora Gabriela, que não era possível. Aí, dona Rita chegou no corredor, encontrou a professora Gabriela apressada para chegar na sala de aula, porque estava atrasada para dar aula. E aí, dona Rita, sem paciência e não querendo saber, chamou a atenção da professora. Mas chamou assim de uma forma assim muito difícil, sabe? A dona Rita não queria saber dos problemas, não. Ela falou, eu não estou mais aguentando você chegar atrasada. Não é possível, é o terceiro dia do seu atraso. Se continuar assim, eu vou ter que despedir a senhora. Aí a professora Gabriela, mas dona Rita, a minha mãezinha está doente, por isso que eu não estou conseguindo chegar cedo e tal, no meu horário. A moça que vai cuidar dela só consegue chegar lá em casa às 7 horas. Eu não posso deixar a minha mãezinha sozinha. Ah, minha filha, eu não quero saber não, dona Gabriela. Você que se resolva, se ajeite, que eu não quero saber de problema não. Eu quero que a senhora chegue no horário. E foi-se embora no meio do corredor. A professora Gabriela, nossa, estava chateadíssima. Ai, meu Deus. Até chorou um pouco e falou assim, puxa vida, dona Rita não quer compreender que eu tô com a minha mãezinha doente. Se ela não me desculpar meu atraso e tal, eu acho que ela vai me demitir, porque eu não posso abandonar minha mãe. Minha mãezinha precisa de ajuda, precisa que alguém cuide dela, que ela tá muito senhorinha e ela precisa cuidados, que ela tá doente. Ah, meu Deus, que coisa. Aí, vamos pensar, gente. Tudo bem. A professora Gabriela realmente não estava cumprindo com o horáriozinho dela de trabalho, devido ao problema e tudo. Só que assim, vamos pensar. A dona Rita, ela não teve muito compreensão nem amor, né? E nem respeitou, né? Porque chamou ela no meio do corredor daquele jeito, né? Mas é assim, pensamos nós. Tudo bem, vai que ela despediu a professora Gabriela, porque não estava chegando atrasada e tudo. E a professora Gabriela, ela tinha que cuidar da mãezinha dela, que ela amava tanto. Já pensou? A dona Rita e a Gabriela desencarnam. No plano espiritual, a dona Rita continua sendo diretora e a Gabriela sendo professora, e ela vai ter que seguir as ordens da dona Rita? Não, né? Como eu falei para vocês, a dona Rita era diretora aqui, encarnada no planeta Terra. Lá no plano espiritual, ela não era diretora de nada. O que ia contar no plano espiritual para o lugar, se ia ser um lugar bacana, feliz, bonito, ou se ia ser um lugar difícil e tal, dependia do que, como eu falei para vocês, do que nós fazemos. Os títulos que a gente tem aqui na Terra não valem de nada no plano espiritual. Só serve mesmo por conhecimento básico. O que conta no plano espiritual
é o que nós fazemos, nossos pensamentos, o nosso trabalho no bem, o nosso falar bem, com amor, com respeito, com educação. Então, a dona Rita errou um pouquinho, né? Ela podia ser um pouquinho mais calma, compreender um pouquinho a situação, né, da professora Gabriela, que estava passando por um problema de doença na família e tudo. Mas aí, como eu falei para vocês, nós temos que nos esforçar e fazer o bem. E eu vou contar uma outra historinha para vocês. É uma história sobre uma rainha. O nome da história é A Rainha Orgulhosa. Rainha Orgulhosa, como diz o nome, né, o título da história, ela era uma rainha, vivia num castelo, cheio de luxo, cheio de beleza, de festas e tal. Tinha muito dinheiro e tudo. Só que assim, essa rainha, ela não cuidava do seu povo. Ela não ajudava o povo em alimento, em trabalho. Ela não utilizava bem aquele poder de rainha. Só que, enquanto ela encarnada, rainha, ela tinha o título de rainha, tinha o dinheiro, tinha o poder. Aí tinha as pessoas que trabalhavam com ela não pagava muito bem, mas o pessoal precisava do trabalho, então trabalhava lá com ela e tudo. Tinha aquelas pessoas que eram interesseiras, não eram amigas sinceras, eram aquelas que queriam ter vantagens e favores enquanto encarnados. E ela foi seguindo a vida dela, não utilizando bem essa encarnação. Não era uma pessoa bondosa, nem amorosa, só era um pouquinho educada, mas de aquela educação que não era muito sincera. Aí aconteceu dessa rainha desencarnar. E aí, quando ela chegou no plano espiritual, ela encontrou os empregados, as pessoas que ela conhecia lá enquanto ela estava encarnada. Só que ela olhou, eles estavam num lugar bom, num lugar feliz, iluminado e tal. E ela não. Ela estava num lugar estranho, assim, escuro, assim, triste. E estava sozinha, porque, na verdade, nessa encarnação, ela não colheu amizades, não fez amizades. Ela não tinha amizade sincera. Então, ela se viu sozinha. E aí, ela falou assim, eu preciso fazer uma prece, pedir uma ajuda para os espíritos, para esses espíritos aí, quando encarnados, que eram meus empregados, para eles me ajudarem, porque eu estou muito triste aqui no plano espiritual. Então, a gente tem que pensar muito bem, né? Como eu falei, no plano espiritual, o que conta é a evolução moral, ações boas, pensamentos no bem, afetos sinceros. E os espíritos, eles ajudam uns aos outros. Tanto que, por exemplo, nosso amigo Jesus, nosso amigo Jesus já desencarnou, está no plano espiritual, mas ele continua nos ajudando, nós espíritos imortais, ele continua nos ajudando. Os espíritos desencarnados ajudam. A gente vai aqui encarnar no plano espiritual, no plano material, aqui na Terra, mas nós temos ajudas tanto de espíritos desencarnados, que já estão no plano espiritual, quanto espíritos encarnados também podem nos ajudar. Mas e eles se comunicam e ajudam a gente através do pensamento e também do sentimento.
E aí a gente tem que aprender, ó, amar é bom, né? Mas a gente tem que ter perdão, perdoar os outros, não guardar ressentimentos e caminhar no bem. Aqui, ó, Jesus junto conosco, né? Continua sempre nos ajudando. A gente também tem Meimei e Irmã Sheila que nos ajudam na evangelização infantil, junto com as crianças, para aprender a fazer o bem, a amar, a perdoar. E nós utilizarmos, sermos bons na nossa família, no nosso trabalho, seja no trabalho material, seja no trabalho espiritual, na casa espírita, na evangelização, no trabalho do passe. Então, assim, vamos aproveitar, porque aquilo que a gente planta e atrai para a gente aqui, enquanto encarnados, a gente continua no plano espiritual. Se eu tenho bons amigos, amigos sinceros, amorosos, que gostam da gente, a gente gosta deles, fazemos o bem um para o outro, nos ajudamos, quando nós desencarnarmos, que o nosso espírito é imortal, quando nós desencarnarmos, nós vamos encontrar com eles. No plano espiritual, a gente também estuda, a gente também trabalha, porque nós temos que sempre evoluir, tá? Espero que vocês tenham gostado da aulinha. Fiquem com Deus. Que Meimei e Irmã Sheila cuidem sempre de vocês. Um beijo, meus amores. Tchau!